Dizem que a vida nos oferece 4 grandes prazeres. 4. Comer e viajar. Eu espero que os adultos que estão acompanhando este canal e que tenham alguma perspicácia já tenham sacado do que eu tô falando. Por isso é que nesse canal toda terça-feira é dia de falarmos sobre viagens. E como o dia em que este vídeo está indo ao ar no canal é o dia 2 de março, dia da independência do Marrocos, Marrocos é o nosso tema de hoje. Fala, minhas cocrantes, meus cremosos, tudo bem com vossas mercês? Eu sou Murilo Carvalho e espero que esteja tudo muito que bem com vocês, sim. E se falar de Marrocos traz pra você, pra sua cabeça, essa aqui como uma primeira imagem, tá, com um pouquinho mais de informação só, muito provavelmente essa outra imagem aqui seja a que vem aqui na sua cabeça. E nesse caso você tá mais do que certo, porque na verdade o interior do Marrocos é sim bastante dominado pela aridez do deserto do Saara. Mas muito provavelmente uma imagem como essa daqui não venha à sua cabeça quando se fala em Marrocos. Sim, neve, montanhas nevadas, uma cordilheira, são os Montes Atlas, que ficam no Marrocos também. Bom, e antes de mais nada então, cabe aqui uma mini aulinha de geografia, porque geografia é um troço que eu curto muito, mas falando em curtir, peraí, primeiro eu peço que você curta este canal. Dá lá um ok, eu quero me inscrever aqui neste canal. Depois curte este vídeo, por favor. E assim nós estamos criando uma comunidade, uma ligação, uma amizade. E que tal comentar também? Eu vou adorar responder os comentários de vocês. Curte, comenta, compartilha, conta pra todo mundo que o canal tá só começando. E ó, eu prometo que segunda a sexta-feira, muita coisa aqui sobre cultura, música, livros, bobagens, viagens, comida. Mas voltando àquela aulinha de geografia que o papai disse aqui que vai te dar antes de falar sobre todo o resto do Marrocos. Ó, o Marrocos é o país mais a noroeste do continente africano. Ele é banhado tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Mar Mediterrâneo. Tá, esse mapa não colabora muito mesmo com essa setinha aí, então bora mostrar o mapa do Marrocos em si, tá vendo? É bastante litoral, mas não se empolgue porque é um país islâmico e os banhos de mar não são permitidos, pelo menos não como nós costumamos fazer com sunga e biquíni. É o Estreito de Gibraltar esse que tá circuladinho aí, mas também é um mapa pequenininho, então olha a lindeza dessa foto que a NASA publicou a partir da Estação Espacial Internacional. De um lado o Marrocos na África e do outro a Espanha na Europa. Na verdade, é um tiquinho a mais do que meros 16 quilômetros que separam os dois. Porque a ponta de Gibraltar do lado do Marrocos é um protetorado britânico, é tipo um pedaciquinho da Inglaterra, ali naquela pontinha que é a porta de entrada do mar do meio da terra, o mar Mediterrâneo. Tá? Então assim, só 16 quilômetros separam o Marrocos do sul da Espanha. Esse canalzinho aí, o Estreito de Gibraltar, tem só 16 quilômetros. Só para você ter uma ideia, uma meia maratona é de 21,1 quilômetros. Ou seja, a gente coloca um meia maratonista, um corredor de meia maratona, e ele faz tranquilo. Só que ele teria que ter os atributos de Jesus para conseguir fazer isso, porque, afinal de contas, o Estreito de Gibraltar é um canal, é um mar, né? Então ele teria que correr por cima das águas. Daí você já viu, né? Junta deserto, montanhas nevadas, um baita litoral, uma localização estratégica para entrada e saída de um dos mares mais importantes do mundo, as antigas culturas berberes e as culturas islâmicas. E temos aqui um caldeirão, um imenso caldeirão cultural chamado Marrocos. O Marrocos tem esse nome porque em árabe Marrocos significa o poente. E ao longo dos séculos vem conquistando o mundo pelas suas belezas naturais, arquitetônicas, históricas e, por que não dizer, gastronômicas. Já pertenceu a um califado islâmico, já dominou a Península Ibérica, que é exatamente onde ficam Portugal e Espanha, levando para esses dois países a arquitetura árabe tão presente nos dois, e desde 1600 e bolinha comandado pela mesma dinastia. Sim, o Marrocos é um reino, é uma monarquia parlamentarista. O chefe de Estado é também chefe de governo. Ele pode, portanto, demitir
o primeiro-ministro. Ah, então por que se comemora a independência do Marrocos no dia 2 de março? Porque o Marrocos já sofreu dominações, tanto da Espanha quanto da França. E aí a libertação de uma dessas dominações foi exatamente no dia 2 de março, e portanto ele foi proclamado como um país independente. E quais são os legados históricos que restaram disso? Os legados históricos estão na boca do povo, estão na língua do povo. Por quê? Porque muita gente lá fala francês. E com tanta riqueza histórica, o que o país tem a nos contar é bonito demais. Aliás, riqueza pré-histórica, isso porque um dos fósseis encontrados no Marrocos tem mais de 300 mil anos. É um dos fósseis mais antigos do norte da África. Em 1942, a Warner lançou o clássico Casablanca, que nada mais é que o nome da cidade mais populosa do Marrocos, que foi fundada no século VII e por isso mesmo é uma das mais lindonas cidades de lá também. Parte da história se passa nesse café, o Café do Rick, que é o protagonista. O interessante é que, como a vida imita a arte, lá em Casablanca existe hoje um Rick's Café, que nada mais é do que uma réplica do restaurante retratado por Hollywood. Ou seja, não foi o filme que encontrou um local em Casablanca, foi o contrário. E diz que você vai lá e te cobram uma fortuna. Ou seja, é totalmente turistão, mas vale a pena até por causa dessa história mesmo. Aliás, todos os anos, mais de 10 milhões de turistas visitam o Marrocos. E não é só para visitar Casablanca, não, afinal, no Marrocos também existem outras cidades imperiais históricas, como a cidade de Marrakech. Sim, eu tô pra lá de Marrakech? Pois é, e a cidade de Fez. E olha que o Marrocos é um país pequeno, viu? Ele tem cerca de 35 milhões de habitantes. Estima-se que aqui no Brasil, no ano de 2019, pouco mais do que 6 milhões e 300 mil turistas visitaram o nosso território. E eu tô falando de 2019, não de 2020, para depois não dizerem: ah, mas se você fala de 2020 você tá sendo desonesto porque teve a pandemia. Não, então vamos comparar lá com 2019. Tudo bem que o Marrocos está, como a gente já disse, a apenas 16 quilômetros da Espanha, o que facilita muito, é claro, para o turista espanhol, para o turista europeu de um modo geral, visitar o Marrocos. Mas ainda assim, um país como o nosso, que tem mais de 200 milhões de habitantes, que tem um território muitas vezes maior do que o Marrocos, que é uma tripinha comparado com o Brasil, perder para o Marrocos nesse quesito é de indignar, viu, meu amigo? Bom, a essa altura já deu para perceber os porquês do Marrocos ser tão fascinante, não é? Esse mix de climas, né, que a gente já falou, o clima do deserto, o clima das montanhas, o clima litorâneo, faz com que haja uma produção imensa de frutas cítricas lá no Marrocos. O Marrocos é um campeão mundial de produção de alcaparras, ele se destaca na produção de azeitonas, se destaca na produção de sardinhas em lata, é um país também bastante pesqueiro. Lá na antiguidade, o povo fenício que vivia onde hoje está o Líbano era um povo navegador e conquistou vários pontos do Mediterrâneo. Um desses pontos foi exatamente no Marrocos. Lá no Marrocos também existem ruínas de cidades romanas durante a dominação do Império Romano, né? Então tem muitas nuances que dá para você ir conhecendo, e aí a partir de todas essas histórias e desse mix de climas veio uma gastronomia de deixar qualquer um babando. É muito deliciosa, babando, é muito deliciosa, babando, é deliciosa, é muito maravilhosa. Quem já comeu cuscuz marroquino sabe do que eu tô falando. Cuscuz marroquino nada mais é do que um cuscuz feito a partir da sêmola, porque também no Marrocos tem uma grande produção de grãos. E lá se come o cuscuz marroquino como aqui no Brasil a gente come o arroz. E aí ele, ao invés de ser acompanhado de feijão, que é o nosso caso, aliás, falando nisso, Marrocos também é um grande produtor de feijão verde, tá? Mas ao invés deles comerem acompanhado com feijão como a gente come o nosso arroz, eles comem as tagines, que são feitas nas tagines. As tagines são panelas cônicas que fazem um ensopadinho de legumes cheio de temperos, que, aliás, se a gente está falando de mundo árabe, a gente está falando em nenhuma economia de temperos, que você encontra nos mercados. Os mercados antigamente eram coisa de pobre e por isso eles se afastavam das medinas. As medinas eram as partes
muradas das cidades. Isso é uma tradição no mundo islâmico. Você mura a cidade, o centro da cidade, para protegê-la. E aí, lá longe, onde vivem os pobres, nos subúrbios, nas periferias, eram feitos os mercados. Hoje é très chic frequentar um mercado. E não é só a Turquia que tem aquela tradição da pechincha, da negociata. Lá no Marrocos também, nada tem um preço muito definido na hora de você ir no mercado negociar, desde um tapete a um pedaço de peixe. Tudo é negociável, tudo você coloca seu preço, você pede e aí você tem que barganhar, porque faz parte da tradição cultural deles. Agora você deve estar se perguntando: nossa, mas como é que o Murilo sabe tanto sobre o Marrocos? Ele já esteve por lá? Fez um mochilão? Não, eu não fiz mochilão, não, eu nunca estive no Marrocos. Mas como jornalista de cultura e jornalista de viagens também, eu já tive que escrever sobre o Líbano, já tive que escrever sobre a Turquia, sobre a costa oeste norte-americana, tudo a partir apenas de pesquisas. Então, são essas pesquisas que eu vou ficar dividindo aqui com vocês às terças-feiras. E aqui no YouTube, os canais da Clau Garanha, da Gi Micaele e um canal chamado Marroquina do Brasil são legais também para você conhecer as percepções não só de pessoas que viajaram e conheceram o Marrocos fazendo turismo. São pessoas, são mulheres que viveram ou ainda vivem no Marrocos. É isso, eu espero que você tenha gostado. Toda terça-feira é dia de falar sobre viagens por aqui e toda quarta-feira a gente fala sobre o quê? Sobre comida, gastronomia, receitinhas. Então, aproveitando que estamos falando sobre o Marrocos nesta primeira semana de canal, a gente fala nesta quarta-feira, no dia do Vim, Vi e Comi, o quadro, sobre uma tagine marroquina abrasileirada. Nessa última tela aqui você já vai clicando para conhecer meus outros vídeos e nessa bolota aqui do meio você se inscreve neste canal caso ainda não tenha feito. Dá uma curtidinha aqui no vídeo, vai. Beijo, fui!